paz do Eterno a todos. Que a graça do Eterno esteja jorrando cada vez mais na sua vida, e abençoando, e assim lhe fortalecendo cada vez mais. Estamos alegres, pois estamos às portas de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Sim, o terceiro trimestre do ano de 2017. Estamos aí caminhando para o final de mais um ano. E nesse trimestre a nossa temática é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Serão 13 lições de suma importância que serão desenvolvidas aí ao longo desse interessante trimestre. E nessa primeira lição nós temos o primeiro tema, a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. O texto bíblico em classe está em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Texto bíblico em classe. A Bíblia Sagrada, o livro mais publicado, mais traduzido e mais vendido em todo o mundo. A Bíblia Sagrada, esse termo Bíblia, que é de origem latina e que procede do grego, tá? E que tem o sentido de livros. Na verdade, é Biblia, livros. Tá? Então, do grego, Biblia, livros. Nesse sentido, acreditava-se, tá, que esses livros estavam dentro do contexto da cristandade. Tá bom? A primeira evidência da palavra Biblia, tá, está exatamente na epístola de 2 Clemente, no capítulo 2, versículo 4, ali cerca de 150, do ano 150 depois de Cristo, tá bom? Além das cartas que estão no Novo Testamento, na nossa Bíblia, posteriormente, após a morte dos apóstolos, outros irmãos que deram prosseguimento dentro daquele contexto da patrística, tá, que vai do primeiro século até o sétimo século, outros irmãos de muita relevância escreveram também cartas, escreveram também tratados, e entre esses irmãos estava Clemente. E ele exatamente, na sua carta, capítulo 2, versículo 4, ali no ano 150, nos seus escritos, ele vai produzir ali Biblia, que é exatamente livros, tá bom? O vocábulo, então, grego biblion, tá, que é igual a Biblia, tá bom? No plural. Tá? E é o diminutivo de biblos, que a prática denota qualquer tipo de documento escrito, mas que originalmente foi escrito em papiro, já que os primeiros escritos foram escritos em papiro, que era uma planta dada assim nas margens dos rios, e posteriormente os pergaminhos, que eram peles de animais. Tá? Então nós temos aí Biblion, do grego, é o plural de Biblia, e Biblion, também do grego, a mesma palavra Bibrio, que é o diminutivo de Biblos. E essa palavra no latim, Bíblia. Então a palavra Bíblia, ela não é de origem portuguesa, ela é do latim, proveniente de uma palavra Biblia do grego, tá bom? E essa Bíblia Sagrada, que contém ali 2 testamentos,
o Antigo Testamento, com 39 livros, dentro do contexto protestante, e no Novo Testamento 27 livros, na totalidade 66, foi escrito aproximadamente em 1600 anos. 1046 anos se desenvolveu propriamente dito o Antigo Testamento, e o restante ali propriamente o Novo Testamento, tá bom? Foram então cerca de 1600 anos, tá? Através de 40 autores em épocas distintas, com as suas particularidades, as suas atividades profissionais, ou na ordem litúrgica, mas que em determinado contexto histórico, político, religioso, eles foram inspirados pelo Senhor, a fim de que, por exemplo, nós lemos aí em 2 Timóteo, logo na abertura da nossa lição, capítulo número 3, versículo 14, 17, uma exemplificação disso. Paulo, por exemplo, ele aprendeu dessas sagradas escrituras. Qual era a Bíblia de Paulo? Exatamente o nosso Antigo Testamento, que é o Taná da Bíblia hebraica, que está exatamente sendo até citado pelo próprio Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Se importava que se cumprisse aquilo que foi dito na lei de Moisés, Torá, que é o nosso Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? E também profetas, Neviim, então ele está falando de profetas anteriores e posteriores, que nas nossas Bíblias em português é exatamente profetas maiores e profetas menores. Tá? Naturalmente que há uma mudança ali, por exemplo, profetas na Bíblia hebraica vai entrar Josué, vai entrar Juízes, mas é uma outra questão que não nos cabe nesse vídeo, tá bom? E os salmos que representam o Ketuvim, os agiógrafos, que é essa terceira parte da Bíblia hebraica, o Taná. O próprio Cristo cita, e Paulo, quando cita esse texto ali a Timóteo, capítulo 3, 14 a 17, ele está falando desse Taná, dessa Bíblia. Paulo, desde criança, ele aprendeu as Sagradas Escrituras. Tá? Então, essa Bíblia ela foi escrita em torno de 1600 anos, cerca de 40 autores, em diversas situações distintas, mas que mantiveram, aí a gente entra na questão do cânon, né? Uma unicidade quanto a esses textos bíblicos aí. A Bíblia Sagrada ela também é chamada em si mesmo, os textos, tá? Ela é chamada também de o livro do Eterno, está lá em Isaías 34:16. Ela é chamada a palavra do Eterno, Efésios 6, versículo 17, Marcos, capítulo 7, versículo 13. Ela é chamada também as Santas Escrituras, Romanos 1, 2. Então, ela é chamada assim por vários nomes dentro desse mesmo, do seu bojo. Ela vem sendo exteriorizada de formas distintas quanto à sua nomenclatura. A Bíblia Sagrada, para nós protestantes, ela é a nossa única regra de fé. Isso é muito importante, porque credos como, por exemplo, com todo respeito e admiração, o judaísmo, compreende que sua regra de fé não está condicionada apenas no Tanar, que é o nosso Antigo Testamento. Para eles não existe um novo, né? Para nós aqui há um novo, que nós acreditamos que o Messias já veio, e eles estão aguardando ainda o Messias, né? Então, o Novo Testamento, a sua maioria, na maioria dos seus conteúdos, fala exatamente desse Messias. Então, no Tanar está a inspiração bíblica para o judaísmo, mas não somente no Tanar, também na tradição oral, que em 219 vai ser passada para o papel e sendo denominada de Mishnah ou Mishnah. Além também do Mishnah, existe uma diversidade de comentários no Talmud, no Gemara. Existe também a própria Cabala e também as próprias tradições dentro do contexto judaico. E todos esses elementos se agregam de alguma forma quanto à regra de fé do judaísmo.
Tá? E no catolicismo é um pouquinho parecido. Além do texto do Tanar, agrega-se ao contexto católico 7 livros, que são exatamente Judite, Sabedoria, Eclesiástico, também primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Nós temos também o texto de Baruque, é um outro texto também, um outro livro, Tobias, acho que eu já falei Judite. Além de alguns acréscimos no livro de Esther e no livro de Daniel. Por exemplo, Bel e o Dragão, temos também a história de Susana e o Cântico dos Três Filhos Santos. E de onde surgem esses livros? Surge exatamente da versão dos 70, a Septuaginta. Tá bom? Essa Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, agregou-se a ela alguns livros que não pertenciam ao cânon hebraico, o Tanar. Então, para o catolicismo, além da Bíblia, agregada a ela esses livros que não estavam no Tanar, que eles chamam de deuterocanônicos, devido a ser do segundo cânon, a Septuaginta, há também as tradições católicas, tá? Que muito dessa tradição católica é construída pelos livros chamados pseudo-epigráficos, que seriam para eles os apócrifos. Mas mesmo assim eles retiram alguma coisa desses livros e constroem suas tradições também. Tá? Então essas tradições, mais o cânon, um agregar desses livros e acréscimos, e mais o quórum eclesiástico, que é fundamentado pelos concílios que foram realizados ao longo da história, e ali a voz papal, eclesiástica, tudo isso serve e baliza a regra de fé do catolicismo. Para nós protestantes, não desfazemos de nenhum grupo religioso, de nenhuma religião, mas para nós protestantes, a nossa regra de fé, ela está apenas na Bíblia Sagrada. Quanto ao nosso Antigo Testamento, ele é uma tradução direta do Tanar, da Bíblia hebraica. Por isso nós não possuímos aqueles livros a mais que são frutos de uma versão, tá, do hebraico para o grego chamado Septuaginta. E logo depois, passando um tempo, lá no século V, ali no início do século V, quando ele é fechada, em 405, por Jerônimo, a Vulgata. Vulgata significa comum, tá bom? E Septuaginta, 70. Tá? Então, a tradição católica se constrói através dessas traduções aí. E a regra de fé tem como algo essencial essas versões, a tradição e o quórum eclesiástico. Tá bom? Então, são alguns elementos que entendo que seja assim, muito relevante para nós nessa primeira lição. Tá? Outra questão, a Bíblia, além de ser a nossa regra de fé, ela é a nossa bússola. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, o que nos guia, o que nos direciona durante a nossa vida aqui, até o dia do arrebatamento da igreja, é exatamente a palavra do Senhor. Ela nos guia para onde o Senhor quer que nós venhamos ir. Tá? Então, ela é a bússola, ela que nos dirige em todas as áreas da nossa vida, porque a Bíblia, ela é um livro religioso, mas ela contém história, geografia, ela fala de família, ela fala de economia, ela fala de física, ou seja, ela fala de todas as ciências, mas ela é um livro espiritual. Tá? Portanto, o Senhor nos traz mensagens que nos direcionam em todas as esferas da nossa vida. Então, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa bússola, ela também é o nosso alimento. Da mesma forma que o Eterno, lá no deserto, alimentou seu povo através do maná, que caía do céu e alimentava seu povo, hoje
O Senhor nos alimenta não a nossa fome no aspecto físico, mas no aspecto espiritual. O que sacia a nossa vida, o que nos alimenta, o que nos hidrata é a palavra do Eterno. Em todas as situações, o que nos alimenta espiritualmente é a palavra do Senhor. Ela também é a nossa única fonte de bênção. A nossa fonte de bênção não está no materialismo, no ceticismo, nas filosofias, nas ideologias, nos conhecimentos puramente humanos, na ciência, embora não haja, na verdade, um confronto de ciência com a religião. A gente vai ver isso numa futura aula. Tá? Não está na teologia da libertação, não está na teologia da prosperidade, mas as nossas fontes, fonte de bênção para todas as áreas está exatamente na palavra do Eterno. Quer ser feliz na família, na criação dos filhos, no relacionamento conjugal, na vida financeira, está tudo na palavra do nosso Senhor. Não podemos esquecer que antes da fundação do mundo, está lá em Efésios, o Senhor já havia projetado tudo que a humanidade precisaria ter para uma existência feliz e agradável ao seu Criador. Então, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa bússola, é o nosso alimento e a nossa fonte exclusiva de bênção. Glorifiquemos o nome do nosso Senhor, pois só Ele é digno, Ele é perfeito, Ele é imutável. Yeshua HaMashiach, seu Filho, ao morrer na cruz do Calvário, nos proporcionaria todas essas bênçãos maravilhosas da parte de seu Pai. Amados irmãos, nós temos também a questão do cânon. Esse cânon, tá? A palavra vem do hebraico kaner, tá? Que significa cano, que se usava como cana de medir. Está lá em Ezequiel, capítulo 40, versículos 5, 41 e 8. Quando vocês lerem esses textos, vocês vão perceber que essa palavra cana de medir está introduzida ali. Originalmente quer dizer norma, regra, tá? Um padrão estabelecido. Eu estou aqui com um escalímetro, tá? Que é uma régua para desenho, em que ela tem aqui a sua medida, né? Ou as suas medidas, tá? Que são padronizadas. Tá bom? Então, do início ao final, ela mantém uma unicidade quanto a essas regras estabelecidas quanto às medidas. Tá bom? Então, o cânon, ele observa uma regra. Em primeiro momento, até o terceiro século, essa regra, esse padrão, essa medida, estava relacionado com as questões padronizadas eticamente e doutrinariamente nos círculos cristãos. A partir do quarto século, nós vamos ter essa palavra cânon e canonização dentro do contexto do conjunto de livros harmonizados. E a unicidade no sentido de que, desde o Gênesis até o último livro, o Apocalipse, você mantém um padrão estabelecido pelo próprio autor da Bíblia. Tá bom? O autor da Bíblia não é o homem. O autor da Bíblia é o Eterno. Ele inspirou homens. Depois a gente vai falar de revelação e iluminação também, que são questões diferentes. Tá? E eles escreveram direcionados pelo Espírito Santo. E esses escritos de Gênesis ao Apocalipse, eles mantêm um padrão, uma ordem estabelecida pelo próprio Pai Celestial. Então, nesse contexto, nenhum texto discorda, de um outro texto posteriormente. Eles se mantêm ligados, unidos, um confirmando o que o outro havia já dito. Então, esses cerca de 40 autores que escreveram, em nenhum momento eles discordaram um do outro, embora vivessem em épocas totalmente distintas. Vê lá o profeta, por exemplo, Isaías, escrevendo de Jesus cerca de 700 anos antes do nascimento do Messias, e tudo sendo cumprido de maneira harmônica, não só profetizado por Isaías, mas Zacarias, Miqueias e outros mais. Então, a canonicidade, ela promove, né, essa unicidade, tá bom?
Dentro desse contexto, a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. Ela foi escrita no seu Antigo Testamento, hebraico e algumas partes em aramaico, são alfabetos contendo apenas consoantes, são 22 consoantes, mais as suas letras variadas, né? Iniciais, finais. E o aramaico também são 22 consoantes, tá? E são caracteres bem parecidos também, tá bom? E também o grego, só que o grego lá no Novo Testamento, tá? O grego koiné, que significa comum, que era a língua comum, que foi introduzida por Alexandre o Grande, na sua helenização nos territórios do qual conquistava, entre eles a própria Jerusalém, e também algumas partes em aramaico. Tudo indica que o aramaico era muito falado na época de Jesus. Bom, então são as línguas que são citadas, tá? A Bíblia Sagrada, além de ser o livro mais escrito, publicado, vendido em todo o mundo, essa Bíblia também, ela foi produzida já há quase 2.900 e alguma coisa em relação a línguas e idiomas. Então, isso é uma última pesquisa em 2016, um pouco mais de 2.900 línguas a Bíblia já foi escrita, tá bom? As suas traduções mais relevantes é a Septuaginta, que eu já citei, a Vulgata, mas existem outras traduções importantes, mas essas duas são as mais significativas, até mesmo para a questão do entendimento teológico, tá bom? Nos 3 primeiros séculos, eu já falei, essa palavra cânon estava relacionada à padronização doutrinária e ética do círculo cristão. E no século IV vai estar inserida dentro a palavra cânon e canonização desse conjunto de livros. No próximo vídeo, nós vamos estar falando de autoridade bíblica, estaremos falando de confiabilidade, inerrância, estaremos também falando de iluminação e revelação. Tá bom? Então, estarei disponibilizando já esse primeiro vídeo, e o segundo vídeo estaremos elaborando outros comentários. Que o Eterno seja continuamente na sua vida.